Bom, hoje a gente quer primeiro agradecer por estarmos nesse palco. Queremos trazer para vocês, né, insights, ideias que vão realmente fazer talvez vocês mudarem um pouco as concepções ou até mesmo já incluírem essas inovações dentro das operações de vocês de cobrança. Perfeito. Então, vamos iniciar para vocês entenderem sobre esse case. A gente vai falar hoje sobre um case da Alaris, essa empresa que está crescendo muito no Brasil e é uma das empresas que mais cresce dentro do segmento delas. Esse case foi feito juntamente com a Meirelles e Freitas. É uma empresa que há mais de 40 anos atua com cobrança e recuperação de crédito com clientes do Brasil inteiro. E essa empresa, ela sempre tem um olhar para a inovação, para a tecnologia, e junto com a Alaris conseguiu já trazer resultados muito significativos que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Antes de compartilhar os resultados, o que a gente quer trazer inicialmente é fazer uma memória de como a cobrança evoluiu ao longo desses anos. Não sei se alguém aqui já tem mais de 20 anos atuando em cobrança. Alguém? Levanta a mão. 15 anos, para a gente não revelar tanta idade, né, gente? 15 já dá para levantar. Eu tenho 13 anos atuando com cobrança, eu sei que não parece, mas tenho 13 anos atuando com cobrança. E o mais bacana desses 13 anos foi ver a cobrança evoluindo ano após ano. Inicialmente, eu lembro que logo que eu entrei e comecei a atuar com cobrança, a grande revolução do momento era o CRM e os discadores. Então, naquele momento, os operadores de cobrança ganharam um grande pilar ali para fazer ser mais produtivo aquele dia a dia deles realizando as cobranças. Em seguida, também vieram os omnichannels, né, onde a gente começou a atuar ali com o WhatsApp, com direct do Instagram, todos os canais integrados. Isso muito forte na época da pandemia, eu acredito que vocês devem lembrar. E os bots também surgiram nessa época. Na época da pandemia, eu lembro que eles ganharam ali um fôlego muito grande e todos os bots começaram a ser muito utilizados, tanto na parte de chat como na parte de voz. E isso também trouxe uma nova revolução para a gente dentro dessa visão digital na cobrança. E atualmente a gente chega com a IA de voz e texto também, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a IA de voz. E muito bacana porque na parte de vendas, e eu atuo com vendas também, a IA de voz ela iniciou um pouco mais rápido, as pessoas acreditaram um pouco mais rápido na IA de voz. Mas para a parte de cobrança, eu acredito que agora a gente está tendo um impulsionamento muito forte também. E é importante que a gente já divulgue esses cases, aquilo que está dando certo, para de fato a gente conseguir atuar da melhor forma dentro das nossas operações. E é interessante entender, né, a diferença do VoiceBot, o antigo VoiceBot, ou ainda recente para algumas empresas que ainda utilizam de forma muito forte, mas entender as diferenças do VoiceBot para a IA de voz. O VoiceBot, ele tem uma árvore muito rígida. Então, quando você quer mudar alguma especificidade dessa árvore, geralmente você tem um projeto, você tem algumas mudanças ali mais estruturais tecnológicas realmente para você fazer. Você também tem muitas vezes uma baixa compreensão. Então, há muito aquele problema, né, do bot não conseguir entender especificamente o que é que o cliente está falando naquele momento. As respostas extremamente padronizadas, porque elas são de acordo com aquela árvore que foi delimitada. E também o bot ele não consegue contornar tanto as objeções. Então, qual é a novidade que a IA traz? Ela traz exatamente o oposto de cada um desses fatores. Ela traz um diálogo mais natural. Então, você tem uma voz ali mais natural, uma forma de falar mais natural, um contorno de objeções inteligentes que consegue trazer ali para o cliente opções, formatos diferentes e se assemelha um pouco mais ao humano, realmente falando. E um aprendizado contínuo da IA. Você não precisa mudar, fazer grandes estruturações tecnológicas ou mudanças na sua árvore, porque a IA ela já é alimentada e ela aprende todos os dias, ela se desenvolve todos os dias. Há muitos aspectos a se fazer, a gente vai falar um pouquinho, mas também queria abrir para o Bunny se ele quer complementar. Não, acho que tem também a principal, acho que é a questão da experiência do cliente, né? Acho que é um ponto decisivo e que realmente transforma aí como que a gente lida com o cliente no dia a dia. Acho que tem uma parte importante que é a repulsa do cliente no sentido quando ele está navegando
nos chats mais congelados, que ele fica em looping, que ele reclama, que ele fica desesperado tentando chegar no atendimento humano. E eu acho que a IA generativa ela muda um pouco esse conceito, né? Muda esse paradigma e traz mais próximo um cliente, né? Sem gerar um esforço extra da empresa. E também atinge um público muito específico, né? Que para IA de voz, tem o cliente que ele é mais analógico ainda, que ele não é tão digital, que ele não é tão do texto e que ele atinge com uma facilidade muito maior esse público, né? Então, dentro das estratégias, essa segmentação é bastante importante para a gente. Exato. E trazendo para vocês, como eu disse, um pouco de como é essa estrutura, porque também a gente falou só de coisas boas, né? Mas o que é que eu preciso fazer para realmente ter uma IA bem feita e que eu consiga ter esses resultados então esperados? É importante que, primeiro, ela seja bem construída. Eu acho que o principal é construí-la bem. Ou seja, ter informações de forma organizada, metodológica, onde essas informações elas possam construir bem essa IA. Elas possam realmente fazer com que ela seja fluida e fazer com que ela seja perspicaz, né? Então, a forma que a IA vai responder, a forma que a IA vai interagir, ela depende dessa construção. E essa construção ela não pode ser feita apenas por um especialista em IA. Pelo contrário, ela tem que ser feita pelo especialista em cobrança. Então, um dos maiores diferenciais dentro desse case que a gente vai apresentar para vocês foi ter um especialista em cobrança construindo os materiais que iriam alimentar essa IA, que iriam fazer com que ela se transformasse no que ela é hoje. E, além de ter esses materiais, na minha visão, é uma forma metodológica. Você tem alguns padrões de materiais, você pode ter o Speak Analytics constantemente ali, entendendo onde ela pode melhorar. Um ponto fortíssimo foi a nossa operação, espelhar o operador que mais consegue contornar objeções, que mais consegue trazer uma experiência diferenciada ao cliente. Então, quando a gente conseguiu espelhar o que esse operador fazia e trazer para que a IA fizesse, como eu disse, de uma forma metodológica, a gente conseguiu ter um grande avanço e realmente construir uma IA que trouxe a diferença no resultado. E a calibração constante, né? Acho que é super importante testar, né? Testar, monitorar e ajustar. Eu acho que é super importante isso, tá buscando sempre, o tempo todo, essa calibração da ferramenta e ajustando conforme que a evolução do que vai sendo identificado no atendimento ou nas oportunidades identificadas. E fora também o que ela fala, o que ela responde, é importante também ter uma construção do processo. O processo tem que estar bem azeitado, ele tem que ser um processo também em constante movimento. Poxa, se não está dando certo dessa forma, vamos testar dessa outra forma para que esse resultado melhore. Então, esse processo também é algo que constantemente a gente tem que estar revisitando, aprimorando e trazendo diferenciais para que ele também resulte nos resultados finais. Então, esse fluxo, ele coloca um pouco disso, né? Cada um dos diferenciais ali que a gente fez para construir a IA que nós temos hoje, com os resultados que vocês verão logo mais. Então, o Bani vai falar um pouquinho também da Alaris para vocês entenderem um pouco mais o desafio. E falando um pouco da Alaris, né? A Alaris ela é um ISP, né? Uma empresa de telecom. Ela não é tão forte efetivamente na cidade de São Paulo, né? Mas ela está muito presente principalmente no Nordeste, né? Então a gente atua em 7 estados diferentes, no segmento aí de voz, internet e TV. A base de cliente é de 800 mil clientes, então assim, tem uma base representativa, então tem um potencial grande. E tem algumas questões, né? Eu acho que a nossa operação tem algumas características em termos de um crescimento acelerado, que gera alguns desafios para a gente, em termos de operação, de atender essa demanda. Então, a gente tem um crescimento acelerado tanto no orgânico quanto no inorgânico, que é com M&As, né? Então, o nosso modelo ele segue uma diretriz. Tem as questões da operação em si, né? Então, quando a gente está falando de cobrança, atendimento, tem a pessoa ali que segue ou não escala, né? Então tem suas questões ali de crescimento. E a questão de distribuição, né? Toda vez que a gente tem uma questão de distribuição de carteira ou de regionalização,
a gente tem uma questão específica, seja ela de sazonalidade ou de um local específico, em que a gente pode ter um crescimento muito rápido, aí a cobrança ela não pode esperar, né? Então a gente tem que dar um retorno muito rápido, que a gente perdeu o time e a gente já começa a ter impacto efetivamente na cobrança. Então, assim, a reação rápida é super importante, né? E pode passar. Né? Então, a exemplo disso, né, nos últimos 6 meses, né, na operação especificamente da Meireles, a gente cresceu 200% a operação. Né? Tem uma questão sazonal, né, efetivamente, porque a gente descredenciou um parceiro e tivemos que repor. Mas também tem a questão da inadimplência, né, que obviamente acho que está presente para todos aqui, que no Brasil está com um desafio importante. Né? Isso gera uma série de efeitos. Né? Porque você tem menos tempo de treinar o operador, né? Tem que ter uma resposta rápida. Tem uma questão de monitoramento, de você estar o tempo todo treinando a sua operação e gestionando a sua operação para ter resultados importantes, sem perder a qualidade, né? Gerando aquela eficiência necessária. Questão de treinamento em si, né? Eu acho que tem um esforço importante que a gente quer dar o melhor atendimento para o cliente. Isso demanda tempo e demanda esforço e controle, né? E gestão das operações em si. E que o humano ele tem suas peculiaridades, né? Então a gente vai ter lá o perfil do operador com um ótimo resultado, mas tem também, né, os diferentes quartis ali que a gente tem resultados muito discrepantes entre grupos, né? Eu acho que a IA trouxe um meio termo nisso que acho que a gente vai ver para frente. Foi super importante para a gente em termos de velocidade de reação e o que ela propiciou em termos de recuperação de cliente na cobrança. No olhar de prestador de serviço, é bacana a gente ressaltar que a Meireles e Freitas ela sempre procura entender o momento do cliente e como ela pode aplicar da melhor forma a operação, a estratégia dentro da operação para atender. E quando a gente percebe o desafio da Lares desse crescimento acelerado, como o Bani falou, quanto mais a gente incluía apenas operadores, isso poderia trazer uma dispersão muito, muito forte entre o primeiro quartil e o quarto quartil. Então, para a gente, foi mais estratégico alinhar com o parceiro e trazer uma solução que pudesse trazer uma discrepância menor e não fazer esse resultado cair. Porque quanto mais você escala, tem um tempo ali para você realmente ter uma melhoria e um equilíbrio do resultado. Então, a ideia é que esse tempo ele fosse o mais curto possível para que a Lares percebesse e não tivesse uma queda nesse rendimento, nesse resultado. Aqui foi alguns pilares, né, que a gente fez em relação à execução da IA. Então, a gente trouxe, como eu já falei para vocês lá no outro gráfico, né, o estudo de objeções do primeiro quartil, então, que os operadores colocavam, quais eram as objeções que os clientes incluíam e quais eram as respostas que os melhores operadores, aqueles que mais convertiam, aqueles que mais traziam resultados, eles davam. Então, esse estudo foi extremamente importante. O tom de voz desses operadores também. Então, como era a fala, como era a abordagem, qual era o timing desses operadores com o cliente e, como eu disse, espelhar todas as ações dele. Então, a gente queria uma IA que se assemelhasse ao primeiro quartil dessa cobrança e que estivesse à altura desse primeiro quartil, para que a gente tivesse uma aceleração e uma redução no quarto quartil com foco no equilíbrio do resultado. E aí, com isso, veio duas questões, né? A primeira foi a gente ver o quanto a IA ela conseguia acelerar mais o contato com o cliente, 3 vezes mais. E aí, por quê, Lívia? Porque o operador tem as pausas, o operador vai ao banheiro, né? O operador ele tem, enfim, o que é necessário para ele estar ali, na cadeira. A IA não, a IA ela está constante, ela está sempre, né? Ela está sempre acontecendo. Então, isso trouxe realmente uma aceleração maior nos contatos com os clientes. E um outro ponto voltado ao Voice Bot é que a gente tinha uma possibilidade de melhoria mais rápida também. Então, como eu disse, não era uma árvore engessada onde eu tinha que abrir um projeto para alterar essa árvore à medida que eu fosse precisando melhorar o formato do Voice, né? Era basicamente melhorar a IA, treinar a IA, alimentar a IA com novas informações e com melhorias que eram mais rápidas de ser implementadas. Então, quando a gente olha para o operador, a gente vê uma velocidade bem maior
no sentido de quantidade, produtividade maior no dia a dia, e no VoiceBot a gente vê a velocidade maior de implantação. E aí aqui a gente traz alguns resultados para vocês. Basicamente, a gente dividiu em 3 resultados. O primeiro foi a efetividade da cobrança, então aquilo que eu consigo cobrar e consigo realmente ter uma efetividade de promessas. E dentro dessa efetividade, a nossa IA ficou 79% acima do quarto quartil. Então, isso foi muito significativo para a gente, porque, de fato, a gente entendeu que fazia sentido essa troca, fazia sentido essa revolução ali no quarto quartil, inclusive para que o gestor da operação não ficasse só em treinamento, só em acompanhamento com os novatos, né, que estariam entrando ali e estariam no quarto quartil. Não, que ele focasse na estratégia realmente da operação. Então, o esforço menor do gestor e esforço para os novatos e um foco maior, de fato, na estratégia da operação. Um outro ponto importante nesse sentido foi o volume também de ações, né, de promessas realizadas. Esse volume, a IA conseguiu ficar 50% acima do quarto quartil, 40% acima do terceiro quartil. Então, isso também, inclusive, já acendeu um alerta de como é possível para o cliente da Alaris, é importante colocar isso. Dentro da Meireles, a gente sempre observa os perfis dos clientes e não mais por grupos, como antes a gente também fazia, mas inclusive olhando perfil por perfil, com a IA hoje isso também é possível fazer, realizar. Então é importante a gente olhar esses perfis e perceber que inclusive o terceiro quartil ele também pode ser alterado, porque o produto da Alaris é muito aderente, né? Os clientes são muito aderentes a essa nova tecnologia. E um outro... Opa, pode falar. E a segmentação, né? A gente tem vários canais, né? Então, aqui a gente está falando da voz, mas tem o público que é mais digital, que você vai efetivamente mandar no WhatsApp. Então, assim, você vai direcionar o cliente para os canais que ele que recupera melhor, né? Que o cliente tem uma melhor adesão àquele canal. Então, assim, você cria diversos cenários em que vai abranger um universo importante ali de clientes e diferentes perfis. E a gente não pode esquecer do dinheiro, que é o principal, né, gente? Nem só de volume de promessa viva. Então, em relação a valores, foi 1,8 a mais do que o quarto quartil. Então, como eu coloquei para vocês, esses resultados foram significativos, comprovaram a tese de que a gente poderia substituir esse quarto quartil e a gente conseguiria equilibrar melhor os resultados. E os impactos que trouxeram dentro da operação foram inúmeros. Dentro desses impactos, a gente tem uma escala imediata. Então, se a Alaris crescer, como ela continuar crescendo, como ela está crescendo, a gente consegue, de forma rápida, ampliar a nossa quantidade de agentes, sem precisar de um tempo de contratação, tempo de treinamento, né? Toda aquela preparação que a gente precisa quando é o operador, ou até mesmo no VoiceBot, com toda a estruturação novas de árvores e por aí vai. Então, a gente consegue ter essa escala maior. A gente consegue ter uma produtividade muito bacana, muito expressiva, que frente ao próprio VoiceBot também é uma produtividade significativa, porque a gente consegue converter mais, como o Bani falou, acaba sendo bem aderente ao perfil dos clientes, e a própria gestão consegue se dedicar mais aos outros pilares da operação, não só treinar, acompanhar e melhorar novatos, mas também olhar para a estratégia como um todo, inclusive para o primeiro, para o segundo quartil, que são extremamente importantes dentro da operação como um todo. Então, aqui é basicamente um resumo do final, né, qual que foi o nosso resultado final, né? Basicamente, aí ela consegue efetivamente substituir o quarto quartil, né? Então, a gente pode simplesmente diminuir efetivamente ali o nosso custo operacional para uma IA, super atendeu efetivamente a recuperação dos clientes, então teve uma adesão muito boa. Tem um potencial efetivo de também cobrir um terceiro quartil, então assim, a gente deixar só os melhores operadores, que têm uma melhor produtividade, tem uma melhor efetividade, né? Traz os insumos necessários para a gente conseguir ir melhorando ainda mais a inteligência artificial com mais informações. A gente tem a possibilidade de expandir isso, porque assim, o piloto ele foi dentro de uma faixa de atraso, né? E aí agora a gente pode olhar para outras faixas e qualificar também um modelo para as demais faixas de atraso.
a questão de deixar o operador, né? O operador, a pessoa é importante também dentro do atendimento, vai ter um tipo de cliente que ele vai querer falar com uma pessoa efetivamente, né? Tem suas necessidades, tem aquela questão humana que é super importante e que a gente deixaria efetivamente, né, os cenários mais complexos ou para característica daquele cliente para falar com pessoa, né? E os demais cenários que são simples, que podem ser tratados efetivamente pela IA, ser tratado pela IA e a gente tem uma capacidade operacional muito mais rápida, né? Então, conclusão, né? Testem a IA também nas operações de vocês. Comecem por alguma faixa de atraso que vocês percebam que vai fazer a diferença maior. Façam realmente uma visão, perfil por perfil, pessoa por pessoa, não só de grupos, mas pessoal realmente com os clientes de vocês. Testem e vão melhorando, vão construindo e construam de uma forma metodológica, de uma forma em que o conhecimento da cobrança, ela de fato vai fazer a diferença, emparelhando ali os melhores operadores. Trago para vocês aqui um sorteio que a Meirelles e Freitas está proporcionando. Esse sorteio é de uma passagem, hospedagem e ingressos para o Beach Park em Fortaleza. Então, se você quiser participar do sorteio, aponta a câmera, participa do sorteio, porque vai ser bacana você conhecer um pouco mais também da Meirelles e Freitas em Fortaleza. Então, a gente trouxe esse sorteio especialmente para todos vocês. Quem está online também quiser participar do sorteio, aponta a câmera e participa. Ao final do evento, a gente vai fazer o sorteio, né, e vai passar aqui para o pessoal do evento ganhador. E também, se vocês quiserem saber mais informações da Meirelles e Freitas, esse é o QR Code para falar com os nossos comerciais dentro do WhatsApp, tirarem dúvidas e, se quiserem, também ter o case de vocês futuramente apresentado por nós e por vocês em outros eventos. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, gente.